Chegamos na lição de número 13, última lição da classe dos pré-adolescentes desse primeiro trimestre em 2025. Lição 13, onde nós estamos finalizando a lição sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro, e essa lição cai no dia 30 de março, trabalha sobre a igreja preparada. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas, a primeira está em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Você pode ler também o que a Bíblia diz, que está em Colossenses 4, versículo 2, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi. Boa sorte! Você que está chegando por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Lembrando que eu estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Você vai encontrar todo o nosso material. É só você dar um Google aí, vai ser fácil de você encontrar as nossas aulas para a glória de Deus. Na próxima lição, ou no próximo trimestre, que é o segundo, nós vamos trabalhar na classe dos pré-adolescentes sobre a igreja, um lugar de comunhão. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, segundo trimestre de 2025, se Deus quiser. Hoje nós chegamos na última lição desse trimestre. É sempre importante você fazer uma dinâmica com os teus alunos para finalizar o trimestre em sala de aula, tá? Organiza um café da manhã, organiza algo diferente para você ter um ponto de partida para demonstrar o início do próximo trimestre que vai acontecer na próxima aula. É interessante você recordar que nesse trimestre nós estudamos sobre a nossa visão hermenêutica escatológica. É claro que é muito mais profundo do que os poucos minutos que a gente passa por aqui, só trazendo algumas pinceladas de escatologia para você estudar a palavra. Na aula de hoje nós vamos entender sobre a importância de permanecermos em vigilância, orando, buscando ao Senhor, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. Então, esse arrebatamento é o ponto de partida de toda a nossa visão escatológica que nós entendemos a partir da nossa interpretação pré-tribulacionista e pré-milenista também. Para entender melhor, o primeiro ponto trata sobre a vigilância. Compartilhe isso com os teus alunos. Como Igreja de Cristo, nós precisamos permanecer vigilantes, preparados, porque a qualquer momento Cristo vem. Observe o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, junto com os teus alunos. Se nós permanecermos, então, firmes com Cristo, nós vamos, então, permanecer firmes com Cristo, aguardando o arrebatamento da igreja. Se você desobedece a Cristo, você, então, é destinado ao juízo final. Então, tome muito cuidado com isso, porque nós já estudamos isso com você em sala de aula, nas aulas passadas aqui. O primeiro subtópico orienta a gente agora sobre guardar o coração. Como você pode permanecer vigilante? Primeiro, guardando o teu coração do pecado. Você pode ler Provérbios capítulo 4, versículo 23. Nós precisamos guardar o nosso coração de toda impureza maligna, do pecado que nos afasta de Deus, daquilo que nos corrompe, daquilo que não vem do Senhor. A nossa visão bíblica agora demonstra a necessidade, então, de permanecermos em fidelidade com Deus, em amor a Cristo. Então, quando nós colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor, o Senhor confirmará todo esse processo de salvação também em nosso coração e estaremos prontos para o arrebatamento. O segundo subtópico destaca sobre todo dia e toda hora. Todo dia e toda hora quer dizer que nós precisamos estar firmes com Cristo, em comunhão com Jesus em todo o tempo. Aí entra a oração, leitura da palavra, a dedicação a Cristo. Tem uma passagem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que fala sobre a necessidade de permanecermos em oração. Isso fala sobre também essa necessidade de termos comunhão com Cristo, porque a qualquer momento Cristo vem. Isso fala do nosso preparo. Então você pode estar preparado na escola, em casa, jogando videogame, tendo aí as tuas relações sociais. Isso descreve então a tua vida com Cristo. Essa vida com Cristo te leva, então, como adolescente, a servir ao Senhor de todo o teu coração. O terceiro subtópico trata, então, sobre vigiando e orando todo o tempo. Você precisa entender que essa ideia de vigilância é a ideia de vigilância para não pecar, para não se afastar do Senhor, colocando o teu coração em súplica diante de Deus. Efésios 6,18 confirma isso. Então, isso demonstra com atenção
a graça de Deus sobre nós, o amor de Deus, o necessário de Deus sobre as nossas vidas, nos ajudando agora a servir a Deus de todo o nosso coração. Já avançando, o segundo ponto da nossa lição fala sobre a igreja nécia e a igreja prudente. Lembra que nós somos igreja de Cristo. O nécio é aquele que é chamado de louco e o prudente é justo. Tá? Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A Bíblia dá diversos exemplos sobre a igreja nécia, que é a igreja louca, e a igreja prudente. Detalhe, a Bíblia nos chama de igreja. Então, nós estamos falando do crente que é sábio e do crente que não é. A Bíblia também traz diversos exemplos sobre a nossa vida com Cristo. Quer ver um exemplo? Você pode ler Mateus capítulo 25, você vai ver das virgens prudentes e as virgens que não são, as que têm azeite e as que não têm. O primeiro subtópico dá um exemplo também dos dois construtores, ou seja, o construtor que se prepara para a sua construção, aquele que é sábio, e o construtor que não é sábio. Você pode ler a passagem bíblica de Mateus capítulo 24, versículos 24 até o 27, você vai perceber isso. Isso fala do preparo para servir ao Senhor. Então a própria Bíblia descreve para a gente, aquele que se prepara está preparado para a vinda de Cristo. Aquele que não se prepara vai ser pego de surpresa. Então, no sentido bíblico, nós já estamos entendendo sobre a necessidade de termos uma vida construída em Cristo, preparada em Cristo, independente do temporal que chegar. Isso quer dizer sobre a nossa necessidade de servir a Deus. Quer ver outra parábola que a própria Bíblia apresenta? Está no segundo subtópico, que demonstra a parábola das árvores boas e más. A própria Bíblia cita isso lá em Mateus capítulo 7, versículo 20. A árvore boa é conhecida pelos seus frutos. Então, aquele que está preparado, buscando ao servir ao Senhor, ele está servindo ao Senhor de todo o seu coração. Seus frutos demonstram isso. A árvore má, ela é demonstrada, então, por essas ações más, e ela, então, é separada desse contexto. Daí a necessidade de você entender que tipo de árvore você é, que tipo de construtor você é diante de Deus. Quer ver outro exemplo que eu vou citar para você? Está no terceiro subtópico, que descreve sobre as moças ou as virgens nécias e as virgens prudentes. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Isso está falando daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que está prudente diante do Senhor, que procura em todo o tempo servir a Deus de todo o seu coração, e também aquele que não serve ao Senhor, ou seja, o azeite é o símbolo da presença de Deus no seu coração. Quanto mais você tem, mais você serve a Cristo. Isso fala de presença, tá? De glória de Deus e também preparo para a vinda de Cristo. Para caminhar e fechar a aula de hoje, terceiro ponto trata então sobre a seguinte pergunta. Você está preparado? Você pode perguntar para os seus alunos. Será que você está preparado para a vinda de Cristo? Se ele voltasse hoje, você estaria preparado para esse momento? Incentive-os a buscar ao Senhor. E o primeiro subtópico destaca sobre a seguinte pergunta. E se fosse hoje? Se Cristo retornar hoje, será que você teria construído a tua casa sobre a rocha? Será que você tem esse azeite? Será que você é uma árvore boa? E isso demonstra, então, sobre a nossa vida nutrida pela palavra, nutrida pela oração, a nossa comunhão com Cristo em todo o tempo, para sermos salvos. E o texto diz, aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. Mateus 24, versículos 12 e 13, confirma isso. Avançando, o segundo subtópico destaca sobre o evangelho como estilo de vida. Nós precisamos ter o evangelho, a vida de santificação, como estilo de vida, o nosso estilo de vida diário, servindo ao Senhor na verdade, respeitando os nossos pais, conservando a verdade, compartilhando a palavra de Deus e anunciando o Cristo, porque a qualquer momento ele vem. Que esse seja o teu estilo de vida. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o terceiro, fala sobre a palavra Maranata, que traz essa ideia de ora vem, ou vem Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20, confirma isso. A nossa esperança como igreja de Cristo é permanecer com Cristo para toda a eternidade. E que Deus então te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus, e que essa palavra, que esse trimestre possa ter te edificado. Se eu ajudei você durante esse trimestre, comenta aí, e que Deus te abençoe. Eu já te aguardo por aqui no segundo trimestre, para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Se eu ajudei você, se essa aula te edificou, comenta aí. Coloque aí se a gente te ajudou durante esse trimestre. Que Deus te abençoe. Tira uma foto finalizando o trimestre com seus alunos. Tua comemoração, me marca no Instagram. Segue a gente lá. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Já lembrando, já estou postando as lições do segundo trimestre da classe dos pré-adolescentes no canal. Já está disponível. Você já pode assistir, tá? Toda sexta-feira tem aula liberada para você a partir do meio-dia na classe dos pré-adolescentes. De segunda a sexta eu posto aula para a glória de Deus, sempre ao meio-dia. Lembra disso e divulga para que mais pessoas possam ser edificadas. Se você precisa de oração, coloca aí teu pedido de oração. Se você quer voltar a Cristo, coloca aí, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Eu espero que Deus possa ter te abençoado durante todo esse trimestre, que a tua vida possa ser edificado em Cristo para a glória de Deus. E eu te aguardo por aqui no próximo trimestre. Segundo trimestre da CPAD, em 2023, onde nós vamos trabalhar sobre a igreja, um lugar de comunhão. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.